caso Valério Luiz, né? A gente mostrou aqui toda a sequência do julgamento durante esta semana e tem novidade, viu? A Justiça mandou soltar Maurício Sampaio, o ex-presidente do Atlético Goianiense, ex-vice-presidente do Atlético Goianiense. O empresário foi condenado a 16 anos de prisão pela morte do jornalista Valério Luiz, mas já ganhou a liberdade. Vamos acompanhar na reportagem, então. Foram apenas 2 dias na cadeia. Após ser condenado a 16 anos na última quinta-feira, Maurício Borges Sampaio foi preso após a leitura da condenação como mandante do assassinato do radialista Valério Luiz de Oliveira. O empresário foi levado para o complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia, mas já está em casa. O desembargador Ivo Fávaro acatou o pedido de habeas corpus de um dos advogados dele e concedeu a liberdade provisória até o julgamento dos recursos da Defesa e do Ministério Público. O filho de Valério Luiz, que foi assistente de acusação no processo sobre o assassinato do pai dele, está decepcionado com a decisão de relaxamento da prisão do empresário, mas diz que isso era possível de acontecer. Na nossa concepção, a prisão nesse momento se justificaria, né? Por todo o contexto aí desse ano, eles utilizaram de vários artifícios para atrasar a sessão do júri, para impossibilitar a aplicação da lei penal. Então, eu acredito que isso deveria ter sido levado em consideração, mas é uma liberdade no máximo até o julgamento da apelação deles e pode ser revertido também pelo próprio Supremo, né, como aconteceu lá no caso da Boate Kiss. Outros 2 condenados continuam presos: Urbano Malta, que planejou o crime, e Ademar Figueiredo, que efetuou os disparos que mataram o radialista. Eles foram condenados a 14 e a 16 anos, respectivamente. Marcos Vinícius, que também ajudou no planejamento do homicídio e que foi condenado a 14 anos, mora no exterior, em Portugal, e ainda não foi preso. O julgamento dos réus do assassinato de Valério Luiz ocorreu esta semana e durou 3 dias. Com base em provas técnicas e testemunhais, o Ministério Público conseguiu convencer os jurados a condenar 4 dos 5 réus. Apenas o policial Djalma Gomes foi absolvido, mas os promotores de justiça que atuaram no processo já anunciaram que vão recorrer contra as penas aplicadas e também contra a absolvição do PM, que, segundo a denúncia, ajudou a planejar o assassinato. A morte de Valério Luiz ocorreu no dia 5 de julho de 2012 e, de acordo com a investigação da Polícia Civil, Maurício Sampaio encomendou o crime por discordar das críticas que sofria por parte de Valério Luiz. Na época, ele era vice-presidente do Atlético Clube Goianiense. Apesar da soltura do empresário, o filho do radialista não acredita em reversão do julgamento. Os desembargadores, eles não podem mudar a decisão do Conselho de Sentença, do Corpo de Jurados. Se o Corpo de Jurados falou condenou, o desembargador não pode descondenar e inocentar. O tribunal, os desembargadores podem, no máximo, mandar ter outro júri, caso tenha tido algum defeito insanável ali, né? Como seria o caso se a gente tivesse continuado quando o jurado saiu do hotel, né? Mas não foi esse o caso, o julgamento aconteceu sem nenhuma intercorrência, de modo que eu considero impossível a reversão dessa condenação. Nós tentamos uma resposta com a defesa de Maurício Sampaio, mas não fomos atendidos até agora pelos seus advogados. E, claro, o espaço continua aberto aqui no Jornal do Meio-Dia.